Olá, meu nome é Elaine, eu sou fisioterapeuta, graduada pelo Centro Universitário Cristos e pós-graduando em fisioterapia pélvica obstétrica. Venho aqui apresentar para vocês um trabalho cujo título é Percepção das Mulheres sobre o vínculo doula-mãe no parto humanizado. Esse momento de parto, esse momento em que a mulher está gestante, em que a mulher ela decide ser mãe, é um momento de muitas incertezas, momentos de muitas dúvidas, e onde essa mulher ela precisa ser acolhida. Essa mulher precisa estar em um local onde as pessoas elas entendam, compreendam as suas dores e tenham essa percepção de que ela, no momento do parto, é um momento em que ela precisa ser respeitada, acima de tudo, e acolhida. A partir daí, nós percebemos que por causa de algumas queixas, como que essas mulheres, elas se colocavam durante o parto e quem eram essas pessoas que estavam ali para dar um suporte emocional a ela. Então, surgiu a partir disso a necessidade da gente entender como que essas doulas, que são essas mulheres que prestam esse apoio emocional a essas mulheres, são essas pessoas que prestam esse apoio emocional a essas mulheres, atuam. E nós sabemos que o conceito de saúde, ele não é apenas a ausência de doença, mas tudo aquilo que traz bem-estar para essa pessoa que está ali naquela condição de proporcionar, de estar ali para que ela tenha uma melhor assistência. Então, a gente sabe que não é apenas reabilitar, não é só sobre o diagnóstico, não é só sobre a prevenção, mas dar a ela autonomia. E o parto humanizado é exatamente sobre isso, é dar a ela autonomia, a ela o entendimento, de tudo aquilo que vai acontecer durante o trabalho de parto, mas que ela se sinta, acima de tudo, respeitada e acolhida para aquelas pessoas que estão ali em volta dela. E, a partir disso, nós buscamos, tivemos a necessidade de perceber como que a doula de fato vai atuar. Então, a partir disso, nós vimos que tem um novo olhar, como é que essas doulas, elas conseguem olhar para essas mulheres que estão ali num momento tão delicado, um momento em que elas precisam ser tão bem recebidas. Então, a gente veio tentar entender como que é essa promoção de saúde através desse vínculo da doula, da mãe, como estratégia de fato, humanizar esse parto. O nosso objetivo é conhecer a percepção dessas mulheres com esse vínculo, como eu já disse, da doula e da mãe, através no parto humanizado, entender de fato como que é esse parto. A nossa metodologia era, a princípio, uma pesquisa de campo com abordagem qualitativa, que ela aconteceu em junho e julho de 2022, através da plataforma Google Meet. Tivemos que readaptar, porque o local seria um local presencial, aqui em Fortaleza, onde as pessoas, o nome do local é Mãe do Corpo, e lá tem cursos de formação de doulas, então a gente conseguiria ter acesso a essas pessoas, a essas doulas, a essas mães, mas infelizmente por causa da pandemia tivemos que adaptar, então tivemos que trazer para o digital, para dentro do Google Meet. Então adaptamos, fizemos pesquisas, fizemos alguns questionários, né, e fizemos uma gravação no Meet, para que a gente conseguisse conversar um pouco com essas mulheres e essas doulas. Participaram da nossa pesquisa 4 mães que tiveram essas experiências com as doulas e 4 mulheres. Foi uma entrevista semi-estruturada, como eu já disse, com abordagem de análise narrativa e com os aspectos éticos da resolução. Tudo isso, as pessoas que participaram assinaram o termo de consentimento livre esclarecido, onde que possibilitavam, né, o uso das suas falas, de tudo aquilo que foi perguntado e questionado e dito durante essas entrevistas gravadas através do Google Meet. Os resultados. A gente entende, né, que o Ministério da Saúde, ele implementa políticas que incentivam a presença do parto natural. E nós sabemos também que o Brasil ainda é um dos países que mais tem o maior índice de cirurgias, né, de cesarianas, que não são cirurgias
porque realmente essa mulher necessitava de uma forma emergencial, mas sim cirurgias eletivas. Então, são partos marcados, com hora marcada, com tudo marcado, antes de aquilo realmente ter precisado, aquela mulher ou o bebê tenha realmente escolhido nascer naquele dia, estar pronto para aquilo. Então, a gente entende que a presença do acompanhante nesse ambiente, ele é crucial. E isso dá a continuidade de que essa mulher ela consiga entender e vivenciar esse parto de uma forma que ela se assegure de que realmente está tudo bem. Então, o Ministério da Saúde traz muito isso, né? Trazer com que essas mulheres elas tenham Existem leis, inclusive, dando a possibilidade dessas mulheres estarem acompanhadas, tanto com seus parceiros ou parceiras, tanto com as doulas. Então, para que elas incentivem ainda mais esse parto natural e que também dê continuidade com essas mulheres logo após que essa mulher conseguir conquistar o seu parto tão desejado. A gente entende que é um processo de mudança que está ocorrendo, né, nesse modelo obstétrico brasileiro, que a gente percebe que é fomentado por uma base de humanização e que esses profissionais eles ainda estão também se adaptando a essa forma de humanizar esse parto. E então a gente se depara com várias novidades dentro desse novo cenário, inclusive, como já foi dito, a presença da doula. A doula ela vai ser um profissional uma crucial e capacitada de informações. Ela não precisa ser, é importante enfatizar que essa mulher, essa pessoa, ela não precisa ser necessariamente da área da saúde, mas ela vai ter formação técnica com base em conseguir ofertar um suporte físico e emocional para aquela gestante que está ali procurando ela. Não apenas só a gestante, mas também a família, né? E aí ela tem um papel fundamental em levar essa mulher um conforto para que ela se sinta preparada e se sinta de fato capaz de enfrentar toda essa fase de gestação. Ela consegue dar uma assistência a essa mulher antes do parto, durante o parto e muitas vezes pós-parto também, na amamentação, no puerpério. Então, assim, a gente dividiu esse estudo em 3 grandes grupos, em 3 grandes temáticas, né? A primeira divisão temática é sobre a percepção das mulheres sobre o vínculo, sobre a escolha do parto humanizado e a presença da doula. A segunda é mulheres versus doulas na assistência para o parto, uma relação que se constrói. A terceira é mulheres e doulas no processo de parto humanizado. No nossa primeira discussão, a gente tem aqui uma fala de uma mãe que diz a seguinte coisa. Mas eu acho que fez total diferença. Para eu ficar segura, me sentir amparada, foi a presença da doula mesmo. Ela ficou comigo o tempo todo e no final das contas ela me fez sentir segura. Uma outra mãe fala o seguinte: desde que eu soube que estava grávida, eu escolhi o parto normal. Eu nunca cogitei ir para a cesárea e a minha primeira gestação é a minha primeira gestação. E desde o início eu queria muito contratar uma doula. Mas depois de passar pela experiência todinha, eu nunca vou me arrepender de ter contratado uma doula, porque foi realmente assim a pessoa que me sustentou no meu parto. Então a gente consegue perceber que essas mulheres elas falam de uma forma muito um sentimento de gratidão pela presença daquela pessoa ali com ela, porque ela percebeu que através daquele vínculo que foi construído, da escolha dela de ter essa doula com ela durante o trabalho de parto, facilitou e trouxe a ela, como a segunda falou, trouxe a ela confiança, né? Então é isso que a gente precisa trazer para essa mulher, é isso que essa mulher precisa estar segura e confiante nesse processo, nesse trabalho de parto, para que elas entendam a forma de de todas as fases que vai estar passando e elas entendam que elas de fato são capazes. E a doula ela traz muito esse suporte, traz muita informação e dá a ela esse apoio físico que ela precisa a essa mulher. Já no segundo bloco, quando a gente perguntou, né, que como é que é esse mulheres versus doula na assistência para o parto, como que é essa relação, né, que foi construída, uma mãe fala o seguinte: a gente
a gente tem que se sentir abraçada pela doula, porque é realmente um processo muito, muito sensorial, né? Eu falo que é extrasensorial, a gente tem que se sentir abraçada pela profissional. Uma fala de uma doula fala o seguinte: então, muitas vezes a gente tem que cuidar da mulher, o nosso lar primeiro para esse indivíduo que nos procurou, mas às vezes a gente precisa cuidar de toda essa ambiência, tem que olhar para o marido, que às vezes tem que olhar para a mãe, para o acompanhante que vai estar com ela. Uma outra doula fala o seguinte: verdade, ela vai dar autonomia para a mulher, ela não vai fazer isso, ela não vai fazer isso, ela vai facilitar esse processo para que a mulher seja autônoma, ela vai facilitar e ajudar essa mulher que fique segura para vivenciar o seu trabalho de parto. Então, nessas falas, na fala da mãe, a gente consegue perceber o quão é importante que elas construam a relação em um elo, porque, como ela bem disse, é uma relação, é um sentimento sensorial. Então, ali naquele momento de trabalho de parto, que ela vai estar com tantos hormônios, com um sentimento tão ambíguo, às vezes querendo desistir do seu parto, que foi tão idealizado, ela tendo uma relação sensorial boa, uma boa relação que foi construída muito antes mesmo do trabalho de parto, porque essas doulas, elas prestam assistência a essas mulheres antes mesmo do trabalho de parto, não é apenas intraparto, ela precisa ser construída para que quando chegue naquele momento da mulher parir, da mulher estar ali no trabalho de parto mais evidente, ela consiga se sentir abraçada pela profissional que está ali, a profissional que escolheu a ela. E na doula, né, a gente consegue perceber que a doula fala muito sobre a ambiência. Então a doula, ela vai ser a guardiã dessa mulher. Ela vai estar ali para que ela preste um suporte físico, emocional, muitas vezes não só para a mulher, mas que ela vai proteger essa mulher de situações que possam causar algum tipo de desconforto a essa mulher e atrapalhe ela nesse processo de trabalho de parto. Então ela vai se preocupar com uma luz, botar uma meia luz, para que ela consiga relaxar ainda mais e acelere um pouco esse trabalho de parto, ou que ela realmente consiga relaxar, para que ela entenda que aquilo ali é um processo que ela precisa se doar. Ela vai preocupar-se com o acompanhante, se o acompanhante está muito enérgico, muito nervoso, ela vai se preocupar em acalmar esse paciente, esse acompanhante, vai procurar dar a ele esse suporte também, para que isso tudo não chegue nessa mulher que a procurou de uma forma tão incisiva, de uma forma tão bruta, de uma forma tão que a tire desse momento de que na verdade quem precisa estar ali, quem precisa ser assegurada de tudo é a mulher. Então o principal, que de fato não é a coadjuvante, mas a principal, é a mulher. Quem estão ao redor estão ali só para lhe dar o suporte, né? São os coadjuvantes. E uma quarta doula enfatiza ainda mais que ela está ali para facilitar, ela é uma facilitadora, para que ela ajude essa mulher a vivenciar o que ela tanto quis, né, o que ela tanto desejou, o que ela tanto almejou. Que, na verdade, ela está dando autonomia a essa mulher. Ela está ali para ser guardiã e tornar essa mulher ainda mais autônoma desse processo, desse momento que é de fato dela. Não deixar ninguém tomar isso dela, né? Sentimento das mulheres e das doulas sobre o parto humanizado. Como que é esse parto humanizado? Se é aquilo que nós vimos tanto, né? Parto na banheira, com luzes, se de fato são essas coisas que estão em volta, se isso de fato é um parto humanizado. E aí a doula fala o seguinte: a doula é uma ponte, um intermédio entre o conhecimento que a mulher tem que acessar para ter uma boa experiência de parto. A mãe 4 fala a seguinte coisa: eu acredito que a participação dela no parto humanizado é fundamental, porque ela se vincula a você em como você quer um parto, em como você quer ser respeitada, ao que você quer, até onde você quer ir. A segunda doula fala o seguinte: fazer com que essa mulher entenda o que é o parto humanizado e que ela, de fato, busque esse parto humanizado com autonomia, com consciência, entendendo o próprio corpo e, de fato, consiga viver isso de uma forma plena. A mãe 4 vem com a outra fase. Dependendo de quem está acompanhando o parto, uma doula, ela evita que possa passar por uma violência obstétrica. Então, a mulher, ela se sente acolhida. Então, a gente consegue entender que o parto humanizado, ele não é apenas
apenas o parto na banheira, o parto com luzinhas, mas é o parto em que a mulher ela é respeitada. A gente precisa muito bater nessa tecla da mulher ela sendo respeitada. E a mulher sendo respeitada, ela precisa ir para esse parto com informações, tendo um plano de parto bem orientado, tendo um plano de parto bem alinhado com as suas expectativas. É isso que a doula vai proporcionar antes mesmo de chegar naquele momento, antes mesmo do intraparto, né? Como eu disse, ela não atua apenas no intraparto, mas antes disso ela já está fazendo encontros para que essa mulher ela esteja tomada de conhecimento, para que naquele momento em que ela precisar passar por alguma circunstância, se algo estiver acontecendo, ela compreenda que aquilo foi estudado, que ela saiba que até que ponto é natural, até que ponto ela pode ir, para que a gente possa tornar essa mulher ainda mais esteja plena, né, no que ela quer, e que tudo que ela quis, tudo que ela almejou, ela consiga os objetivos, consiga ter aquilo que ela tanto idealizou. E a questão da violência obstétrica, que é tão disseminada, então a doula, trazendo essa mulher informação, a mulher, a partir do momento em que for questionada sobre alguma coisa, ela já vai ter entendimento de que aquilo não é normal, do que ela pode identificar o que é uma violência obstétrica, ela pode saber de uma forma de conduzir melhor uma assistência, de uma forma de lidar melhor com determinadas situações. Então a gente consegue perceber que a doula ela ajuda, né? Ela potencializa esse parto, ela dá à mulher essa possibilidade de ter força, ter discernimento do que ela quer e potencializa ainda mais o sentimento da mulher de eu quero, eu de fato consigo e eu posso, e não vai ser um sistema que vai derrubar esse meu desejo, não vai ser o medo que vão colocar na minha cabeça e que não vão fazer com que eu consiga o meu parto, aquilo que eu tanto queria. Com isso, a gente consegue concluir que, com tudo que foi exposto, que a doula, por meio delas, as mães, elas conseguem se assegurar de que tem uma boa experiência, tanto no parto quanto no pós-parto, que ela vai ser construída não apenas com essas gestantes, mas também com essas famílias, né? Trazendo informação, como eu já disse, empoderamento dessa mulher, ela dá essa atenção a essa parturiente, presta um suporte emocional, tanto no intraparto, que é uma coisa imprescindível, mas também antes mesmo dele, porque ela consegue fazer uma exposição de coisas que são extremamente importantes para ela, e ela consegue prestar esse suporte para que essa mulher entenda a forma como ela quer ser tratada durante o parto dela. Então a gente consegue perceber que a experiência dessas mulheres são super positivas, totalmente positivas, não vou dizer totalmente, mas em grande maioria super positivas da importância que essas doulas elas têm durante esse processo de trabalho de parto. É isso, muitíssimo obrigada e espero que tenham gostado.